o projeto Redentor, que isso seria, em outras palavras, é o que vocês fazem como célula, só que um pouco mais consistente. Os estudos são um pouquinho mais, não que sejam mais longos, então todos os assuntos de célula, mas o líder é melhor preparado. O líder, ele tem uma consciência do que é a presença de Deus, o que é ter a arca na casa dele, e não fica numa casa só. Fica 3 meses na sua casa, exatamente como a arca ficou na casa de Obed-Edom, e depois de 3 meses vai para a casa de outra pessoa, a arca anda, né? Então, é a consciência da presença de Deus para sair do comodismo, porque às vezes a célula se torna meio que cômoda, cai numa mesmice, enquanto que o Obed-Edom é algo mais dinâmico. A pessoa já sabe que ela vai ter uma responsabilidade da andar e ir para a casa dela e dela estar preparada. Mas falando de Obed-Edom, essa parte prática, o Jonas fala com vocês no sábado sobre o que é o projeto Obed-Edom na nossa igreja, essa parte prática. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre Obed-Edom, porque todos nós, como eu mostrei para vocês, nós que somos a geração de Elias, precisamos ter muita intimidade com a glória de Deus. E Obed-Edom foi um homem extraordinário, porque ele não vem de uma linhagem, porque geralmente as pessoas que cuidavam da arca, e eu preciso falar um minuto da arca antes de chegar em Obed-Edom, mas o que eu queria dizer para vocês é que Obed-Edom não era um levita, e eram os levitas que, e quando eu falo de levita, você vem na cabeça sempre as pessoas que cantam, não, quando eu falo da tribo de Levi, são os sacerdotes, são as pessoas que eram responsáveis por tudo, absolutamente tudo no templo, desde matar animal, tirar o sangue, levar o sangue até a cortina. Então um levita era muito mais do que cantar. Um levita era uma pessoa, um homem da casa de Levi. Ele era um homem, eu digo homem porque eram os homens que serviam no templo. Ele era um homem preparado desde a sua infância. Não é como hoje, as pessoas se convertem e logo sobem no púlpito. E deve haver uma preparação de caráter, na palavra. Nós deveríamos cuidar mais dos nossos púlpitos. Nós deixamos, eu digo nós, porque nós também sempre é a unção, tem que chamar. Nós confundimos dom com estar preparado. Que a pessoa tem o dom de cantar, ela tem o dom de tocar, ela tem o dom para ensinar, ela tem, mas ela precisa ser preparada antes de subir para o púlpito. Principalmente caráter, senão nós vamos ter contaminação na casa de Deus. E a gente faz isso no afã, porque a obra de Deus são tão poucas pessoas que querem trabalhar, que quando aparece um que quer trabalhar, a gente já coloca trabalhando, nem pensando que podemos estar causando a própria morte da pessoa. Não podemos incorrer no erro de deixar sem trabalhar, de ficar só na preparação, mas também não podemos fazer só porque toca, só porque canta, já subir, ou só porque tem habilidade para ensinar, já subir no púlpito. Mas voltando à arca e não Obed-Edom, a arca começou a presença Deus queria mostrar para o homem que o projeto dele sempre foi o mesmo. O projeto de Deus é o projeto que estava no Éden. No Éden, Deus mostrou que ele queria andar com o homem. Ele descia todos os dias na viração do dia, e isso foi interrompido com o pecado. Quando Satanás entrou no meio, porque Satanás, se você abrir a sua Bíblia em Ezequiel 28, você vai ver que enquanto Lúcifer, enquanto querubim ungido, ele andava com Deus. Está escrito assim, que ele, como estrela da manhã e querubim, ele andava com Deus e ele andava num Éden mineral. E Satanás não gosta quando o homem leva Deus a sério, porque o homem pode se converter e não andar com Deus. Você concorda com isso? Que você pode se converter e não andar com Deus? O que fez a diferença na vida de Noé ou de Enoque? Noé, que representa os últimos dias, Enoque, que representa a igreja que vai ser arrebatada. Se você olhar a frase que mais se repete em relação a Noé e Enoque e Noé andava com Deus, e Enoque andava com Deus.
Então, só por isso, não por falta de amor, não porque Deus desistiu do homem, mas porque o pecado separou o homem de Deus. Mas Deus mostrou para Moisés, para um homem que se tornou amigo de Deus. Está escrito que Moisés era amigo de Deus, que Moisés via Deus face a face. E ele escolheu uma pessoa que respondeu, porque Deus escolhe, Deus ama todo mundo, mas são poucos os que respondem ao seu chamado. Moisés respondeu ao seu chamado e por isso ele encontrou um amigo. E para esse amigo, ele quis mostrar que ele ainda continuava sonhando em andar junto com o homem. Por isso que quando Moisés subiu no Monte Sinai e ficou 40 dias e 40 noites, a primeira etapa, depois a segunda etapa, no total ele ficou 80 dias e 80 noites na presença de Deus, Deus mostrou para ele o tabernáculo, que era como Moisés tinha que ensinar para o homem que Deus queria andar no meio do homem e que a glória de Deus deveria andar no meio do homem. Mas como ainda o pecado nos separava, haveria um processo para nos aproximarmos de Deus. E Deus mandou que ele fizesse o tabernáculo e que o que de mais precioso no tabernáculo, que haveria no tabernáculo e que ficaria no Santíssimo Lugar, era a arca. E Deus mostrou qual era o processo para chegar até a arca. Se você olhar o desenho do tabernáculo, hoje não é o nosso assunto, mas eu resumo para você em 3 palavras. Você tem uma porta, só tinha uma porta para entrar no tabernáculo. Jesus veio no Novo Testamento e disse: eu sou a porta. Então Deus já estava preparando o coração do homem para que ele entendesse que só através do Messias, de Jesus, que ele poderia voltar a ter o relacionamento que Adão perdeu lá no Éden. E mesmo lá dentro do tabernáculo, você tinha um processo para chegar até a presença de Deus. Você tinha que passar pelo altar do sacrifício, onde a carne teria que ser queimada. Você teria que passar e ir por uma lavagem de mãos e pés, e Jesus mesmo disse que a palavra é que nos limpa e que nos santifica. E essas duas aqui estão fofocando muito. E não, porque aí desvia. Eles estão olhando muito para vocês, porque a voz de vocês está desviando. E então havia um processo de passar pelo altar do sacrifício, e depois pela lavagem, e depois ainda entrava no santo lugar, e no santo lugar você tinha a mesa da proposição, mostrando que o homem precisaria da palavra. Jesus é o verbo vivo que se fez carne. Tinha o altar do incenso, e mostrando que Jesus é o nosso intercessor, nosso resgatador, e a menorá, que era um dos 3 elementos mais importantes, mostrando que Jesus viria como a luz do mundo para que nós nos tornássemos luz do mundo. Mas tinha uma cortina que não tinha como passar, e atrás dessa cortina só o sumo sacerdote, uma vez por ano, passaria por detrás dessa cortina, e mostrando que seria impossível sem sangue o homem voltar a ter intimidade. Então a arca ela mostra que é a presença de Deus Pai conosco, é o trono de Deus, que está escrito no livro de Hebreus, que Jesus veio para abrir para nós um novo e vivo caminho e nos levar além do véu, aonde tem o trono da graça, aonde eu posso buscar socorro em tempo oportuno. Nós voltamos através de Jesus Cristo a encontrar com a arca. Mas Deus passou o Velho Testamento inteirinho mostrando como a arca, a presença de Deus em nossas vidas é importante. Por isso que ele mandou colocar a arca no último lugar, no Santíssimo Lugar. E a arca andou 40 anos com o povo no deserto. A arca atravessou o Jordão. Vocês lembram que a arca foi a primeira a passar junto com os sacerdotes, quando o Jordão ainda não tinha aberto? E Deus começou a mostrar para nós que a arca, que foi construída ao pé do Monte Sinai, no meio do deserto, Deus mostrou que Jesus, ele viria para nós no momento mais difícil da humanidade, o nosso deserto, no meio de serpente, escorpião, no sol da aflição. Ele viria para trazer a glória e o refrigério de Deus. O povo atravessou o deserto, o povo com a arca, e a arca ela era coberta com vários panos atravessando o deserto, para que porque se o povo visse a arca, eles morreriam. E assim a arca atravessou o Jordão, mostrando que a glória de
A arca entrou na terra prometida e Josué, junto com os guerreiros, venceram os reis da terra, e a glória de Deus, a presença de Deus em nossas vidas faz com que o diabo, não é simplesmente você dizer em nome de Jesus que o diabo vai embora. Isso já foi mostrado para nós no Novo Testamento, que os filhos de Cefas, ele era um sacerdote, os seus 7 filhos quiseram expulsar demônio, mas eles não tinham a glória de Deus, e os demônios disseram: nós conhecemos Paulo, mas não conhecemos vocês, e rasgaram as roupas, envergonharam aqueles homens que tentaram expulsar no nome do Deus de Paulo, no nome de Jesus de Paulo. Pensaram: conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês eu não conheço. Ou seja, na vida de vocês não tem glória, não tem autoridade. E assim a arca entrou na terra prometida, e a arca esteve presente durante todo o Antigo Testamento, até você chegar eu gostaria que você abrisse em 1 Samuel, capítulo 6. Nós chegamos neste momento você abre em 1 Samuel capítulo 4. Você não vai ler, eu estou acelerado para você poder entender a história. E nós chegamos a Samuel. O povo entrou, eu falei para você o livro de Êxodo, resumido do resumido, que o povo passou pelo deserto, entrou na terra prometida. Eu já saí de Êxodo, eu já entrei no livro de Josué, já falei para você que a arca, no livro de Josué, a presença da arca no livro de Josué é que a arca atravessou o Jordão, a arca rodeou o muro caiu, Josué entrou com as tribos dentro da terra prometida, os reis da terra foram vencidos. Já saí do livro de Josué, eu entro com vocês no livro de Juízes. A arca ainda estava presente ali dentro. Você tem alguns juízes importantes que você vem à sua memória: Sansão, Débora, e você tem o último juiz de Israel, Samuel. É aí que você está. Você está na cronologia da Bíblia. Moisés morreu, Josué morreu. Depois que Josué morreu, se levantaram juízes. Juízes eram homens que eles detinham, escolhidos por Deus, homens ou mulher, como no caso de Débora, escolhidos por Deus, que se tornaram o líder da nação, tipo substituto de Josué. Ele era a pessoa mais importante a nível religioso, era a pessoa mais importante a nível de exército bélico, era a pessoa mais importante ao nível de política e de sociedade. Enfim, era a pessoa que substituiria Moisés, que substituiu Josué. E assim nós temos algumas pessoas que, como eu disse, que eu ressaltei para vocês, alguns que são mais conhecidos ou são menos conhecidos, não menos importantes, mas são menos conhecidos. Nós temos Gideão, enfim, nós temos os juízes e chegamos ao último juiz, porque depois de Samuel nós temos entramos na monarquia, entramos no primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. E depois o segundo rei de Israel? Davi. E o terceiro rei de Israel? Salomão. E depois tem uma lista infindável. Os mais conhecidos de todo mundo são Saul, Davi e Salomão. Mas eu estou antes de Saul. Eu estou no momento em que o povo ainda tinha juiz, não era monarquia. E ali Samuel, ele sucedeu a um homem muito corrupto, Eli. E Eli conviveu com a arca. Tudo para introduzir você a Obed-Edom. E depois que a gente sair de Samuel, nós já entramos em Obed-Edom. E então ele não respeitou a arca. E ele não ensinou. Eu não vou menosprezar a vida de Eli, porque Deus amava Eli. Por que Deus amava Eli? Eli tinha uma unção, tinha uma intimidade com Deus. O erro de Eli foi quando ele ficou mais velho, ele começou a relaxar. Ele já não orava mais como ele deveria orar. Ele já não buscava mais a palavra. E ele começou a educar seus filhos com uma educação mundana. É como quando você é evangélico, você deixa teu filho ter liberdade. Você não tem que deixar teu filho ter liberdade, não. Arrasta para a igreja, porque o resto Deus faz. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, e depois o resto com Deus. Ela não vai se esquecer mais disso e não vai desviar. Mas nós, como pais, devemos trazer nossos filhos para a igreja.
eu sempre citava uma frase famosa para o meu filho. Quando meu filho entrou bem na idade da rebeldia, eu não vou dizer que ele não se afastou de Deus, ele se afastou sim, ele fez coisas erradas, mas como mãe, eu o obrigava e eu dizia assim: enquanto você estiver debaixo do meu teto, você ainda vai. Ah, mas obrigado, eu não recebo nada. Vai receber sim. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, você vai. E a recompensa é que hoje ele é um levita na casa de Deus, é o baterista da igreja, porque é claro que deu muita dor de cabeça, deu muito testemunho ruim. É lógico que como mãe, enquanto eu falava: Deus, como que pode? Eu estou aqui pregando o Evangelho, eu estou falando do Evangelho, meu filho está lá no morro. Ele subia no morro, não para se drogar e não para fazer. Ele tinha uma atração fatal por arma, não para fazer nada, para se curar. Ele achava a coisa mais linda do mundo tirar foto. E para ter a arma dos bandidos do morro, só para tirar foto para os amigos, ele emprestava a moto dele para o bandido. E aí, se a polícia pegasse a moto dele, ele iria ser preso como um bandido, mesmo que ele não estivesse fazendo nada. E eram esses sobressaltos. Eu falando: Deus, eu creio no teu poder, eu oro, como pode isso estar acontecendo? E Deus só falava. E eu olhava para os jovens da igreja e eu falava: eu estou cuidando de jovens e o meu filho está perdido. E Deus só falava uma frase para o Jonas e para mim. E o Jonas ficava sempre falando: calma, calma, porque eu entrava em pânico, em desespero. E Deus falava para a gente: enquanto vocês cuidam da minha igreja e do filho de outros, eu cuido do filho de vocês. E foi isso literalmente que ele fez. E a misericórdia de Deus, ela existe, e a fidelidade de Deus existe. Por isso eu peço para você nunca julgar um pastor ou uma pastora. Sabe por quê? Porque o diabo quer ferir. O que está escrito na Bíblia? Fere o pastor para as ovelhas serem dispersadas. Então ele queria ferir, e Jonas e eu não somos privilegiados. Pastora Vera, pastor Comino, qualquer pastor, ele vai querer ferir dentro da sua família para que você fique desorientado e fala: não vale a pena. Eu vou cuidar vou me retirar, cuidar da minha família e depois eu volto para o ministério. É isso que ele quer. Ele não conta com pessoas que vão permanecer firmes, crendo até o fim, mesmo que aparentemente esteja sendo envergonhado. Entendeu? Então é por aí que o diabo quer fazer nas famílias dos pastores. Vocês, como ovelhas, devem orar muito por seus pastores, mas não é pouco, não é muito, porque Satanás tenta ferir os pastores dentro das nossas famílias. Mas voltando à arca, então Eli teve um problema familiar. Os seus filhos, e ele não ligou, Deus avisou Eli, seus filhos, e Eli não repreendeu, porque nós falávamos: Tiago, isso é errado, Tiago, isso não deve ser feito. E a mesma coisa com o outro filho, Nicolas, isso não deve ser feito, isso não pode ser feito. Também é Nicolas, o outro filho. Então, isso, Eli não falava. Nós não deixamos de falar, mas Eli não falava. E o que aconteceu foi que os filhos de Eli não tinham temor de Deus, e nem temor da presença de Deus, e nem da arca. E um dia veio uma guerra, os filisteus se levantaram, e os filhos de Eli, com pecado, vivendo em pecado, em prostituição, em corrupção financeira, como a palavra nos descreve, eles pegaram a arca e foram para o meio da guerra. É a mesma coisa que um filho chegar e estar lá no meio do morro ou qualquer coisa: não, eu toco bateria, eu vou tocar bateria, e vai tocar bateria naquele estado, vai ser atingido pelos demônios com certeza. E foi o que aconteceu com os filhos de Eli no meio da guerra. Não adianta você estar segurando a Bíblia, se você não tem a presença de Deus, os demônios acabam com você. E foi o que fez com a família de Eli. Eles estavam segurando a arca, mas eles morreram. E não só eles morreram. Quando chegou a notícia de que os filhos de Eli chegaram até Eli e falaram: Eli, seus 2 filhos morreram na guerra. Eli, que já estava gordo, ele, diante do choque, a sua cadeira, ele desequilibrou na cadeira, ele caiu da cadeira, e ele já estava cego, e ele morreu. E tinha uma nora, ele tinha uma nora, e a sua nora, ela estava grávida
quando ela soube que o seu cunhado, o seu marido e o seu sogro morreram, ela entrou em dores de parto. E nasceu um filho do sexo masculino. E este menino, ela, quando olhou para a criança, ela deu o nome de Icabode. Icabode significa em hebraico: a glória foi embora, a glória deixou. E ela entendeu, essa era uma mulher de Deus. Tanto que você vai ver Icabode, um dia eu preguei sobre Icabode. Icabode vai aparecer de novo no templo. Icabode, por causa dessa mãe, que mãe? Ela temia. O seu marido não temia, o seu cunhado não temia, seu sogro já estava meio que esfriado com Deus, mas essa mulher temia, tanto que ela entendeu. A arca foi raptada. Os filisteus, quando os filhos morreram, os filisteus pegaram a arca e levaram para a cidade dos filisteus. Quando ela soube, ela ficou mais chocada. Se você ler, eu convido você a ler 1 Samuel 4, 5, 6. Ela fica mais chocada em saber que a arca foi raptada do que pela morte de toda a sua família. Ela ficou tão chocada que ela traduziu isso no nome do seu filho. A glória foi embora. E agora? A arca foi embora, a glória foi embora. Essa mulher entendeu a gravidade do que aconteceu. A arca de Deus foi retirada. E essa mulher sentiu isso. Mas tem muita gente que perde a glória de Deus de sobre a sua vida ou de sobre o seu ministério e não está nem aí. Está que nem Eli e os seus filhos. A glória não está mais sobre eles e eles continuam como Sansão, se comportando como se a glória ainda estivesse sobre a vida deles. E assim, essa mulher, que foi uma mulher que conduziu Icabode para os caminhos de Deus, o filho dela chamou Icabode. Um dia eu ainda prego para vocês sobre Icabode, mas Icabode volta para o templo. Ele vai seguir um caminho diferente do seu tio, do seu pai e do seu avô. Mas o nosso assunto é a arca. E aí a arca foi raptada. E quando a arca foi raptada, ela foi colocada em frente na cidade dos filisteus. Ela foi colocada em frente a Dagon. Dagon significa dag, em hebraico, significa peixe. Dagon era um deus dos filisteus, que ele tinha a cabeça de peixe e o corpo de homem. E Dagon era o deus mais importante dos filisteus. E se você ver, foram os filisteus que se levantaram contra Sansão, foram os filisteus que se levantaram contra Eli e a sua família, são os filisteus que se levantam contra Davi, são os filisteus que se levantaram e mataram Saul. Saul, ele se mata no final, mas ele causou a ferida que o levou à morte. Mas foram os filisteus. Então os filisteus, eles representam o diabo no meio da igreja, porque ele não está atacando os ímpios. Eu estou falando que atacou Eli, eu estou falando que atacou Davi, eu estou falando que atacou Saul, eu estou falando que atacou Sansão. Então é Satanás, é o trabalho de Satanás. Os filisteus, eles representam um trabalho de Satanás no meio do corpo de Cristo, tentando esfriar. Qual é o trabalho dos filisteus? O que aconteceu com Sansão? Levou Sansão para a carnalidade. O que fez com Eli? Levou Eli para um estado de inércia e esfriamento. O que fez com Saul? Levou Saul a viver conforme os seus desejos e o levou ao orgulho e à inveja. Ele foi destruído por dois sentimentos carnais: orgulho e inveja. E assim eu poderia ficar o dia inteiro falando para vocês qual é o trabalho dos filisteus, eles não param aí, dos filisteus no Antigo Testamento, que é o mesmo trabalho de Satanás no meio do corpo de Cristo. E quando a arca quando ela foi raptada, foi colocada diante de Dagon, tinha um homem em Israel orando. Quem é esse homem? Estava na casa de Eli. Você está no livro dele. Fora, olha que livro que você está. Samuel foi criado. Samuel, ele viu corrupção, ele viu prostituição, ele viu esfriamento, mas Samuel teve uma vida diferente. Samuel ouvia Deus, Samuel amava Deus, Samuel levou uma vida de santidade. Samuel teve um ministério lindo. Esse homem é um dos homens que, como Daniel, eu não tenho o que dizer de Samuel. Não, Davi eu tenho, Davi ele prostituiu, Davi foi um mau pai. Eu tenho para dizer pontos fracos de grandes homens e mulheres, muitas coisas. Mas de Samuel eu não vejo. Aí você vai me falar, os filhos. Não, ele educou os filhos no
caminho de Deus. Aí já foi diferente de Eli. Os filhos de Samuel foi uma opção deles de não serem como o pai. Mas Samuel educou os filhos nos caminhos de Deus, ele educou. E Samuel, ele levava Deus a sério, ele tinha comunhão e intimidade com Deus. E porque tinha um homem em Israel que orava, a glória de